Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar Ruth capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Ruth. É um livro, como a gente já falou, né? Ele era bem curtinho, mas cheio de significado. Quando você lê ele de forma é, espiritual, principalmente, você encaixa Jesus em tudo, você encaixa lealdade em tudo, fidelidade em tudo, os mínimos detalhes, e você vê Deus orquestrando todas as coisas de forma perfeita, né? Para aqueles que, obviamente, são entregues a Ele 100%, porque Ele não fica usando como marionete as pessoas, obviamente, né? Deus nunca fez isso. Ele podia, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não fazia isso. Então, não faz isso. Então, a gente vê duas pessoas, principalmente Ruth, né, que se entregou completamente para Deus, entregou a vida para Deus, tinha um propósito de ajudar a família dela, que não morresse a descendência da família dela, que é esse final que a gente está lendo, né? Nós lemos ontem, ela com Boaz, e agora a gente vai ler o final. É, a participação dela, mesmo assim, imensa, vamos dizer assim, acabou. Ela vai continuar aqui, obviamente, mas agora fica uma coisa mais entre Boaz e Noemi mesmo, que são os dois israelitas, e como finaliza essa história. Então, vamos ver hoje como é que finaliza, fazer a nossa oração e para iniciar, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento de live que o Senhor nos coloca todos unidos aqui. É, é um final de livro que o Senhor com certeza nos tocou bastante, seu Espírito Santo nos guiou com toda certeza a entendermos a necessidade, a entendermos o quão importante é a gente viver nossa vida com lealdade, integridade, e a gente vê, Senhor, a recompensa que o Senhor dá. Então, que a gente possa levar isso, carregar isso na nossa história também, mas sem termos, obviamente, o interesse pela recompensa, mas sim somente de agradar e abençoar o seu nome. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa live, nesse último capítulo de Ruth, que possamos olhar os exemplos dos personagens escolhidos pelo Senhor para estar na palavra, para que a gente possa olhar, aprender, como diz o apóstolo Paulo também, e que tudo isso possa fazer efeito na nossa vida, tudo isso possa fazer efeito na nossa caminhada de fé, que o Senhor possa nos ensinar, que a gente possa lembrar deles, de tudo que a gente está aprendendo, que a gente possa nos conectarmos de certa forma para ver que todos aqueles que, mesmo que saiam do caminho de Deus, têm acesso de novo a Ele em Cristo, em fé em Cristo. Então, que o Senhor possa me usar como canal, que o Senhor possa pôr as palavras corretas na minha boca, que seu Espírito possa nos guiar, nos ensinar para que a gente aplique a sua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Fazemos também oração para todas aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda, meu Deus. Aquelas pessoas que necessitam em todas as áreas da vida, seja profissional, emocional, psicológica. Todas as pessoas que buscam ao Senhor, todas aquelas pessoas que sabem da força do seu nome, do poder do seu sangue, Jesus. Que o Senhor esteja com todos nós, todas as pessoas que necessitam, todos aqueles corações quebrantados que clamam seu nome, todos aqueles que servem a Ti, todos aqueles que se entregam a Ti, todos aqueles que fazem do Senhor o núcleo de suas vidas. E estamos aqui para isso, para servir o Seu nome e aprender cada vez mais a depender de Ti, a depender somente de Ti e te conhecer mais e ter um relacionamento, meu Deus, cada vez mais próximo com o dono do mundo, o dono da verdade, o dono da vida, da luz, e é o que nós precisamos nesse momento. O Senhor nos livre de todos os males, todos os ataques, sejam eles espirituais, materiais, físicos, sejamos protegidos, Senhor, debaixo das tuas asas, porque a sua palavra diz isso, e clamamos, buscamos refúgio em ti, para que sejamos invisíveis aos males, todos os males julgados contra a nossa vida, ou aqueles que hão de vir em frente aos nossos olhos, para que a gente possa pecar. Que o Senhor nos proteja e que o Espírito Santo nos guie no caminho correto, o caminho que é o Senhor que nos guia. Em nome de Jesus agradecemos, e essa live, obviamente, Jesus, ela é completamente entregue a Ti. Então, que a gente inicia a nossa palavra hoje, para a honra e a glória do Seu nome, live consagrada. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 4, Boaz se casa com Ruth. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, iam passando o parente resgatador que ele havia mencionado,
Lembra que ele falou para Ruth que eu sou resgatador, mas tem um parente mais próximo do que eu. Lembra que ele disse ontem, né? E ele disse ontem na nossa leitura. E ele disse que resolveria essa questão e falaria com Ruth logo depois. E aí Noemi explica, entende aquelas 6 medidas de cevada e fala que ele com certeza arrumaria essa situação, daria uma resposta para ela logo depois, por conta dos números, e sabemos, né, que isso tem a ver com Deus, trabalhou nos 6 dias e descansou no sétimo, então é a mesma forma, mesmo modo operandi, é a mesma economia que Deus roda, como a gente sempre fala, ele não é imprevisível, então a gente já entendeu isso. Então, o que que a gente consegue entender de Boaz? Que ele é um personagem, ele é uma pessoa importante. A gente não sabe se ele sei lá, o prefeito da cidade. A gente não sabe, mas a gente sabe que ele tem um poder importante, um papel importante. Porque as pessoas ouvem a ele, as pessoas escutam a ele, as pessoas respeitam a ele demais. Então, não é somente que ele tem um campo e que ele tem muito dinheiro ou isso ou aquilo. A gente entende que ele foi a porta da cidade. Naquela época, normalmente, eles iam à porta da cidade para fazer trading, né? Para fazer negociações, para fazer assinar, não assinar, mas fazer acordos. E então ele foi até a porta da cidade, ficou sentado ali e aí esperou. Quando ele viu que esse outro parente, né, estava chegando, Boaz o chamou e disse: Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e sentou. Então, Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com vocês a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. E o homem respondeu a Boaz: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz disse: É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. E esse é um pedido estranhíssimo para ser feito, porque eles não podiam se casar com moabitas, eles não poderiam se casar com outras tribos, não existia essa mistura de povo, de cultura. Deus nunca tinha permitido, isso não é permitido. Mas a gente tem que lembrar que Ruth ela é convertida. Ruth ela diz: Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, onde você morrer, eu também morrerei. E isso prova, obviamente, que ela segue outro caminho, né? Não adora os deuses ou imagens, nada disso. Mas quando você ouve, né, eles sendo israelitas, ele ouvindo isso, obviamente que, como é que diz? Que ele não aceitaria, né? Primeira impressão seria, não, jamais eu posso aceitar. Isso é dito lá atrás, nossos antepassados, né? Não tem como fazer isso. Mas eu não sei se foi assim, pensado, né? Não sei se Boaz fez de uma forma, vou falar, tudo bem, pode comprar até, mas tem que levar a Moabita. Ele não deu as informações específicas, né, para que ela fosse, obviamente, junto no acordo com a compra do terreno, da terra deles, né? Então, ele não falou nada. E desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança da sua família, na família dele, desculpa. Se é assim, não posso resgatá-la, responde o parente do resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazer. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel. Quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente essa transação. No começo da live eu falando, né? Eles assinavam ali, não assinavam, é isso, dessa forma que eles assinavam, tá? Era costume fazer isso, pegar uma sandália e entregar, né? Então, assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: Compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e o povo ao seu redor: Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque,
Quilion e Malom, que são os dois filhos e o marido, né? E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família e de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês são hoje testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher, que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ela fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Na ordem. Boaz, peraí. Boaz levantou, só para fazer uma recapitulação, vocês lembram de Lia e Raquel, eram duas irmãs, né? E Jacó tinha fugido por causa de Esaú, do irmão dele, então ele fugiu, chegou até a cidade onde elas moravam, juntamente com, só ele sozinho, obviamente, mas ele encontrou o pai delas e aí ele foi trabalhar para ele, para que pudesse ter Raquel, porque ele se apaixonou por Raquel. Mas o pai enganou a ele, e aí fez Lia se casar com ela, e vocês lembram dessa história. Então, essa rápida recapitulação aqui. Boaz levou Ruth para casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. Então Deus viu aqui, né? Porque não é que ele, por exemplo, deu a volta na ordem de Deus, porque se ela era moabita, ela não podia de jeito nenhum ser casada com nenhum dos israelitas, né? Mas naquela situação, quando ela se entrega a Deus, a gente vê tantas camadas de fé, tantas camadas de lealdade, tantas camadas. Por quê? Porque ela representa o povo gentil. Ela representa o povo de que ela não era israelita, então ela era gentil. Então, quando a gente vê isso, né, na palavra de Deus, a gente fala a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Ela não era do povo, assim como Jesus também, né, que performou milagres para duas pessoas que eram gentis, principalmente naquela época, que era muito, né, olhado de forma completamente errada, né? Então a gente vê que a misericórdia do Senhor, ela não desfaz a lei que ele escreve, obviamente, mas ele diz na palavra dele: terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu quiser. Terei. Então, quando a gente vê isso, não é que eles foram contra a lei, é entender que essa moça se tornou a lei junto com eles, né? Quando, por exemplo, os israelitas saíram do Egito, muitos que não eram israelitas também foram, e também foram adorar somente a esse Deus, também foram, né? Obviamente que durante todo o caminho, né, totalmente dentro do percurso, a gente vê eles desonrando Deus, desobedecendo Deus de direita à torta, né? Mas a gente entende que Deus está ali falando sobre a lealdade, que é um assunto principal nesse livro, né? A fidelidade. E a gente está vendo que porque ela, gente, veja, ela não está se casando por dinheiro, ela não está se casando porque ela quer ter um marido, ela não quer, ela está se casando para salvar uma família. Então Deus vê aquilo ali. Deus vê a intenção dela, Deus vê o coração dela, Deus vê que essa mulher ela está entregue a ele. Então, como é que pode uma pessoa que poderia simplesmente ir embora, como a outra nora foi, simplesmente não preciso ficar aqui, posso ir embora para o meu próprio povo, Moabita, posso ir para minha própria cultura, os meus próprios deuses, minha própria deuses, minha própria fé, minha própria, né? Voltar para minha própria família, mas essa diz que não. E a gente nunca viu Deus dizendo, os pais de Ruth ela é órfã, ou ela foi encontrada perdida sozinha, nunca viu. Então, quando Noemi fala, volte para sua família, em nenhum momento ela fala, não tenho família. Ela fala, não, eu vou ficar com você. Então, essa entrega dela, né, obviamente, fez com que está aqui, o Senhor permitindo que ela engravidasse. E isso aqui é um sinal de que Deus aprovou o que ela fez para Noemi, a sua sogra.
para o seu povo, o nome da família dela, para que ele pudesse perpetuar, né? E perpetuou, porque a gente vai chegar a Jesus, inclusive por conta desse casamento, né? Então, é lindo a gente ver a misericórdia do Senhor sendo, né, aplicada na palavra de Deus, quando muitas pessoas, por exemplo, se fosse uma religião, diria, não, não pode, como esse homem, o que era mais próximo, né, o resgatador mais próximo, ele falou, não, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. E se fosse o caso de ser a religião, né, é, eles de fato não teria acontecido o que aconteceu aqui. É claro que o que ele fez, que o outro homem fez, né, outro parente, também foi o correto aos olhos dele. Primeiro que ele não sabia que Ruth era especificamente essa mulher, que, como é que diz? Que, tanto que ele explica, né, terá que levar também Ruth, a moabita que veio. Então, assim, a gente vê que ele também não teve todas as informações ali. Por quê? Porque o destino mesmo era Boaz e Ruth, não era esse outro que nem foi dado nome, não temos nome dele, não sabemos absolutamente nada dele, Deus não permitiu que nós soubéssemos, inclusive o nome dele, é, porque o foco mesmo ali era Boaz sendo o resgatador e Boaz tendo essa representatividade importante, né, para que a gente pudesse entender sobre a misericórdia de Deus, porque se Boaz dissesse não, não quero, qualquer coisa que a Ruth tenha feito até o momento de ser leal, de ser, né, ter sido convertida e de não faria nada, mas Deus recompensa aquele coração que é integralmente dele, que é um coração que está integralmente, né, debaixo da obediência, e Deus tem acesso a uma coisa que nós seres humanos não temos, que é o coração. A intenção no coração de cada pessoa, só ele tem acesso. E ele que é o juiz de dizer, essa pessoa terá recompensa, essa pessoa não terá recompensa. Ele fala disso. Ele fala que o coração é para a gente guardar o coração. Tem outro momento que ele fala que o coração é enganador, mas a gente, enganador não, que ele é enganável, digamos assim. Mas por quê? A gente sabe que ele diz isso porque o coração ele é corruptível. As pessoas se corrompem por diversas vezes, por dinheiro, por poder, ou por coisas muito outras aleatórias, muito aleatórias, que nem especificamente precisa ser dinheiro ou poder. Então, quando ele tem acesso a isso, que é o coração, só ele sabe a intenção de uma pessoa. A gente pode até dizer, senti que a intenção daquela pessoa, isso, aquilo, aquilo. A gente não vai saber da intenção dela. A gente vai saber das atitudes dela, que vai dar um gatilho na nossa mente de imaginar, aquilo ali foi a pessoa está sem uma boa intenção, aquela pessoa ali, porque a gente vai ver resultados que vão nos alertar, né? Que vai alertar o cérebro e aí a gente vai entender. Porém, o coração, só Deus tem acesso. Então, a intenção de cada pessoa, ela reflete no nosso dia a dia, inclusive, quando alguém faz alguma coisa e a pessoa fala, não foi de boa intenção. E aí a pessoa, se ela entende aquilo, ela pode ficar mal, pode ficar triste, porque a intenção dela foi boa, tá tudo certo. Mas aí, quando ela tem Deus, quando ela sabe, ela não liga para o que os outros vão dizer. Ela não liga para o que as pessoas vão dizer, porque ela sabe que Deus é aquele que está olhando, como, por exemplo, Noemi. Noemi falou: fique aqui, descanse até o momento em que ele vai dizer o que fazer. E não se preocupe, porque ainda hoje ele resolve isso. Se ela tivesse ouvido, por exemplo, esse homem, né, que é o parente mais próximo, dizendo, não, não posso. Então, infelizmente, não posso, não posso, não posso. Ela realmente não ia nem ligar, porque ela ia dizer, não, eu devo a Boaz o meu tempo de espera, a resposta, não ia nem ligar o que estavam pensando. Então, quando ela sabe que é Deus quem está olhando, que é Deus quem está escolhendo, que é Deus e que, né, e ouvir, através de Noemi, obviamente, ouvindo tudo aquilo, ela se acalma e fica ali até que Boaz resolva. E Deus faz isso. Deus escolhe um para ajudar. Deus envia anjos. Deus envia pessoas preparadas. Deus envia. E isso vale para a nossa vida. Olha a história dessa mulher. Ela podia voltar para casa com a mão na frente e a outra atrás, em todos os sentidos, não só financeiro, porque nessa época não era o ponto específico. Ela ia para a família dela, sem marido, sem sogra, sem família, sem filho, sem nada. E acabou. A história dela a gente nunca mais ouviu. Mas por conta dela ter um coração íntegro e um coração não somente respeitoso, né, mas um coração em obediência, em lealdade e fidelidade, a gente tem um livro só dela na palavra de Deus, né? Então, essa é a recompensa que a gente vê que Deus faz, mas se ela tivesse 1%,
de intenção errada e dissesse, olha, eu vou, mas assim, porque eu quero entrar nessa família, porque Deus não permitiria. E não falta pessoas com intenção errada na palavra de Deus, como a gente já viu. E a gente vai ver muito logo, logo, porque a gente está entrando em Samuel, a gente vai ver muito logo, logo as intenções erradas, ok? Continuando. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para sua família. Que esse menino seja famoso em Israel. E olha como ele é. Até hoje o nome dele é falado. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa linda! Chegamos a Davi por conta do filho de Boaz e Ruth. Então, vocês estão vendo aqui, Obed o nome dele é Obed, da criança. Ele é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. Que Samuel, que é o próximo livro, vai escolher para ser o rei de Israel um pouquinho mais na frente, que vem Saul antes disso. É, e é isso. Então, olha que coisa mais linda, né? Muito lindo o agir de Deus. E aí, quando você fala de Davi, como é Obed, né? Que é o pai de Jessé, ou seja, o avô de Davi. Essa é a genealogia de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. É isso, tá bom? Ficamos com Deus, que vocês tenham um fim de semana lindo e maravilhoso para honrar e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na segunda-feira a gente começa Samuel e a gente obviamente vai entrar em Davi, na história de Davi. Agora a gente parece que tá assim nas histórias mais conhecidas, né? Que todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu, e eu amo isso, porque muitas das coisas que Deus nos ensina todo dia, que a gente acha que já sabe, acha que já ouviu, acha que conhece tudo, o Espírito Santo vai lá e sempre revela mais, sempre mostra mais. A gente podia, por exemplo, passar meses estudando só o livro de Ruth. Tem pessoas que passam muitos, muitos meses estudando somente o livro de Ruth. E é isso assim que a palavra é tão impressionante, né? Porque você pode ler uma vez, pode lê-la duas, três, quatro, cinco, independente das vezes que você lê a palavra de Deus, ela vai sempre revelar alguma coisa. Ela vai sempre ter essa importância, né? Na nossa vida. E Deus é maravilhoso, amém. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Eu acabei de ver aqui, peraí, que eu não mostrei o meu mapa hoje. O meu mapa tá aqui em cima. Calma aí, deixa eu ver o que que eu tô mostrando. Tô mostrando o meu mapa. Meu mapa está aqui. Meu mapa está aqui. Logo, vocês viram. Para quem não puder ver o mapa tá aqui no lado direito, tá? É, E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, amo vocês todos. Fiquem com Deus até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo e bom descanso.